paz do Senhor Jesus. O texto que queremos iniciar nesta manhã tem tudo a ver com a lição de hoje. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8. O apóstolo São Paulo disse aos Efésios a seguinte expressão: porque pela graça de Deus sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Que o Senhor Jesus nesta manhã vos abençoe, que a sua graça alcance a sua vida, a sua família. O nosso desejo é que esta manhã seja uma manhã abençoadíssima, seja lá onde quer que você esteja, em casa, quem sabe no ambiente de trabalho, viajando, visitando algum parente, quem sabe no hospital, aguardando aí a alta médica, ou até mesmo nos presídios ou em qualquer outro lugar. Se o som desta mensagem tem lhe alcançado, você certamente está sendo também, de forma especial, agraciado por Deus. Nosso desejo é que o Senhor Jesus, nesta manhã, mais uma vez fale aos nossos corações. Eu quero cumprimentar você de perto e você de longe com a paz do Senhor Jesus. A Rede Brasil de Comunicação tem levado essa mensagem gloriosa a diversos países do mundo inteiro. E eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus. Agradecer também ao nosso muito digno pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, bem como ao nosso superintendente, o pastor Nadi Jackson Saraiva, por esta oportunidade, por esta escala, e dizer a você que certamente Deus está conosco, que a sua boa mão está sobre nós e que este dia de hoje, o dia de domingo, certamente será muito abençoado. Nós estaremos louvando a Deus, estaremos lendo a sua palavra, haverá a ministração da palavra de Deus. Você pode convidar algum amigo, parente, vizinho para estar cultuando conosco, faça isso. Se você tem como enviar o link deste culto para alguém que você conhece, faça isso também. Compartilhe a palavra de Deus. Certamente esta pessoa será muito abençoada também. Nós vamos, como sempre fazemos, agradecer a Deus em oração, louvando a Ele por mais um domingo, por mais uma manhã em sua presença. Muitos esse horário já estão a caminho da escola dominical, outros já estão na escola dominical, mas você por algum motivo não pôde chegar, mas a escola chegou até você. E nós vamos neste momento agradecer a Deus. Vamos orar? Ore comigo. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te adorar nesta manhã, Senhor, de domingo, onde estaremos estudando a lição de número 2, uma lição que certamente será muito abençoadora. Continua com as tuas mãos estendidas, abençoa aqueles que nos acompanham, Senhor, seja assistindo, seja apenas ouvindo. Abençoa aquele que irá trazer a mensagem, Senhor. Usa o teu servo poderosamente. Abençoa nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, sua esposa, irmã Judite Alves, filhos e netos, toda a sua família. Abençoa, Deus, os demais pastores que auxiliam o teu servo, Deus. Os diretores da igreja, aqueles pastores que compõem a mesa, Senhor, da diretoria da convenção, da mesa da convenção, cada pastor, evangelista, presbítero, diácono, auxiliar, cada dirigente de escola dominical, cada direção, cada professor, Senhor, aluno, nos ajuda. Que esta manhã seja uma manhã cheia da tua graça e que possamos ser abençoados por ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Chegou o momento agora de adorarmos ao Senhor. Você está sendo convidado a pegar a sua harpa e adorar aquele que merece toda a honra, glórias e louvores. Está escalado pelo nosso pastor presidente para louvar a Deus com os hinos da harpa, o presbítero, nosso amigo Jailson Aguiar. Nós vamos convidar o servo de Deus para estar louvando em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu também cumprimento a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que bênção, que alegria. Estamos na escola dominical, nesta manhã de domingo, para aprender a palavra de Deus. E conforme nos autorizou o evangelista Alessandro, vamos louvar ao nome do Senhor com os hinos sugeridos na nossa lição da escola dominical. Convidamos você, sua família, para adorar ao Senhor juntos, fazendo assim um grande coral. Hino de número 37 da nossa harpa cristã. Cristo para mim. Cristo está conosco em todos os momentos. Adoremos ao Senhor. Oh, que descanso em Jesus encontrei. Cristo
delícias aqui. Eu escolherei, ó Jesus, sempre a ti. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quer na aflição, na doença, na dor, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quer na saúde, na força ou vigor, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Sempre ao meu lado pra me socorrer, com seu amor, sim, e com seu poder. Em cada transe pronto a me valer, Cristo pra mim, Cristo pra mim. No dia amargo da perseguição, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Nas duras provas e na tentação, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Ele é o pecado e o mundo venceu, quando por mim no Calvário morreu, e da vitória a certeza me deu. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando no vale da morte eu entrar, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando perante meu Deus me encontrar, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Só no teu sangue confio, Senhor, só no teu sempre imutável amor. Indo outra vez cantarei Salvador, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Aleluia, glória a Deus. Jesus está conosco em todo tempo. Com Ele somos mais do que vencedores. Ele nos assegura a vitória completa. Vamos continuar adorando ao Senhor. Hino de número 79. Sua graça me basta. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Quando me sinto fraco, não tendo mais vigor, não vendo mais o brilho do sol da clara luz, Jesus está comigo, é meu consolador. Ele jamais me deixa, pois sempre me conduz. Sua graça me basta a mim, sua graça me basta a mim. Na vida de aquém, no céu também, sua graça me basta a mim. Quando a tempestade vem contra mim feroz, nas trevas navegando com minha embarcação, Cristo Jesus me anima, ouço a sua voz. Eis que estou contigo, porque temer então? Sua graça me basta a mim, sua graça me basta a mim. Na vida de aquém, no céu também, sua graça me basta a mim. Quando me atingem os dardos do inimigo audaz, que busca com astúcia a vida me tirar, eu clamo então a Cristo, meu Salvador verás. O
o qual me dá vitória, se nele eu confiar. Sua graça me basta a mim, sua graça me basta a mim. Na vida de alguém, no céu também, sua graça me basta a mim. Glória a Deus. Que bênção, hinos maravilhosos, que certamente você foi também confortado, edificado com estas belíssimas letras que acabamos de ouvir. Nós vamos estudar a lição de número 2, hoje, dia 10 de julho do ano de 2022. E nós vamos convidar aqui neste momento o companheiro que nos acompanha, também escalado pelo nosso pastor presidente, presbítero, nosso irmão Jonathan Lucena, companheiro ali da superintendência. Pai do Senhor, presbítero. A paz do Senhor, evangelista Alessandro. À vontade, amigo, por Amém. favor. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom estarmos na presença do Senhor nosso Deus, nesta manhã de Escola Bíblica Dominical, para seguirmos juntos nesse novo trimestre, aprendendo a palavra do Senhor. E como já foi anunciado pelo evangelista Alessandro, que é o secretário da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais, hoje, com a graça de Deus, estudaremos a lição de número 2, que tem como tema o seguinte: a sutileza da banalização da graça. Estaremos sendo enriquecidos, portanto, dentro desta temática. O texto áureo da lição faz menção a Efésios capítulo 2, versículo 8, que a propósito foi o versículo que deu início à abertura da escola dominical no culto de hoje, quando Paulo diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Já a verdade prática da lição, que é um resumo do assunto que estará sendo exposto à luz da lição de hoje, diz que a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. De modo que esse assunto é de suma importância e estaremos juntos crescendo no conhecimento da palavra de Deus. A leitura bíblica em classe está fundamentado na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 4 a 10, e nós queremos já lhe convidar nesse momento para estarmos juntos procedendo com a leitura da palavra do Senhor. Se você dispõe de um exemplar da Bíblia Sagrada, você pode estar nesse momento acompanhando. Se está com a sua lição, você pode fazer da mesma forma. Se você está ouvindo, talvez está em viagem ou no ambiente de trabalho, ou mesmo, talvez, você possa estar enfermo e no hospital, mas aí conectado conosco, participando, adorando a Deus nesta manhã de Escola Bíblica Dominical, você vai estar sendo também abençoado pela palavra de Deus. A Bíblia diz que é bem-aventurado os que leem e bem-aventurados que ouvem a palavra do Senhor. Se você dispõe, assim, de liberdade de poder estar lendo a palavra de Deus, vamos ler juntos em reverência ao que diz as Sagradas Escrituras. Efésios capítulo 2, versículos de 4 a 10, nos diz assim a palavra de Deus: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória ao nome de Jesus. Tendo lido a palavra de Deus, nesse instante vamos estar orando, pedindo a bênção do Senhor em continuação. E queremos lhe convidar para também nesse instante estarmos nos direcionando ao trono da graça, não é? Pedindo ao Deus da graça de que Ele derrame graça
sobre cada um de nós. Vamos estar apresentando a sua família, apresentando a sua vida e pedindo de que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos guardar a bendita palavra de Deus em nossos corações. Oremos. Querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, somos gratos por tua bondade, por tua misericórdia, pela tua graça revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos nesta manhã de Escola Bíblica Dominical, para aprendermos a Tua Palavra. Já temos lido, Senhor, a Tua bendita Palavra. Pedimos a Tua bênção em continuação, abra o nosso entendimento, dá saúde aos que estão enfermos, aos que estão hospitalizados, aqueles que estão acometidos de enfermidades as mais variadas. Tu és o médico por excelência. Ao Teu servo que está trabalhando, aquele que está de viagem, continua abençoando ricamente com ricas bênçãos dos céus. Aos teus filhos que hoje estiveram impossibilitados de chegar na tua casa, de chegar no templo para cultuar o teu nome, mas estão em família, aproveitando esta oportunidade graciosa para juntos crescermos no conhecimento da tua palavra. Assim te pedimos, porque cremos e confiamos no teu cuidado, e é por isso que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, temos lido a palavra de Deus, já também louvamos ao Senhor com hinos congregacionais e chegou também um momento não menos importante do nosso culto racional, onde nós estaremos contribuindo com o trabalho do Senhor, cooperando com dízimos e ofertas para que o trabalho de Deus, para que a obra do Senhor continue sendo realizada. E isso é um prazer para todos nós. A propósito, a Bíblia vai nos dizer de que estar cooperando também de forma financeira é uma demonstração de serviço a Deus e expressão da gratidão que temos por tudo quanto Ele nos tem feito, tanto a nossa salvação em Cristo, como também o seu cuidado odierno, cuidado todos os dias que Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Quando lemos o Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Lucas, no capítulo 8, e lemos os versículos 2 e 3, esse texto é muito belo e mostra de que pessoas, por gratidão, por haver sido alvo da graça de Deus, expuseram desejo de estar cooperando também de forma financeira. Quando lemos Lucas capítulo 8, versículos 2 e 3, diz a palavra de Deus: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam, observe, com as suas fazendas. Então, vamos estar nesse momento demonstrando também o desejo do nosso coração em servi-lo também no aspecto material. E para facilitar, você e eu dispomos de ferramentas, de meios que facilitam para principalmente os que estão nesse momento em sua residência ou em outros ambientes que não lhe deram a condição de poder estar fisicamente no templo. Você pode continuar cooperando com as ferramentas que a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus, tem lhe disponibilizado para estar cooperando, para você estar cooperando. Entre estas, lembramos que nós temos à sua disposição o site da nossa igreja, né, onde você pode estar acessando www.iedpeplay.org.br, e além de você ter toda a programação da nossa igreja, você tem a opção também, quero contribuir. E assim você pode estar selecionando a natureza da sua contribuição, que pode ser dízimo, oferta para o trabalho missionário, para o trabalho social realizado por esta igreja, também pelo trabalho de comunicação através da Rede Brasil, ou propósitos mais variados que de repente você tenha feito para com o Senhor. Selecionando uma dessas opções, você vai ser reportado, onde vai estar escolhendo, selecionando, né, a melhor forma para a sua contribuição, seja pelo PayPal, pelo PagSeguro ou através das transferências bancárias, que está aparecendo aí no seu visor, que por sinal vai estar aparecendo no rodapé enquanto será cantado mais um hino congregacional, e você tem as informações tanto relacionadas à Caixa Econômica,
tanto também a conta do Bradesco e também do Banco do Brasil. Lembrando que o beneficiário sempre é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, cujo CNPJ também é a chave de ativação que você pode estar se utilizando para fazer a sua contribuição de forma rápida, segura, através do Pix, não é? Você inicia ali a sua doação através do aplicativo do seu banco, insira a chave do Pix, que é o próprio CNPJ da igreja, 10 632 404 0001 51. Você vai confirmar os seus dados, confirmar a sua doação e através do seu aplicativo bancário você pode estar fazendo a sua contribuição. Coisa maravilhosa, de forma segura, muito prática. Você e eu temos estas ferramentas à nossa disposição. Sendo assim, vamos mais uma vez estar orando. O evangelista Alessandro nos convida nesse momento, juntamente com você, estar orando mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor em continuação, agradecendo pelas suas grandes misericórdias e pela sua graça revelada também no âmbito material. Eu acredito, tenho certeza que você e eu temos muito para agradecer. Vamos estar apresentando você que está desempregado, pelos comerciantes, autônomos, empresários, para Deus continuar abençoando e apresentando a economia do nosso país, para que aquele que é o dono do ouro e da prata possa continuar abençoando o seu povo. Curve sua cabeça e ore juntamente conosco. Pai, no nome do Senhor Jesus, mais uma vez estamos em Tua presença, pedindo a Tua bênção em continuação, primeiramente agradecendo pelo Teu cuidado, por Tua fidelidade nas nossas vidas, também no âmbito material, ó Deus, pela provisão diária que o Senhor tem derramado sobre nós e toda a nossa família. Te apresentando os teus servos que estão desempregados, crendo que tu és poderoso para abrir portas de emprego, aos teus filhos que são comerciantes, autônomos, empresários, ó Deus da vitória, prosperidade, segundo a tua vontade. Abençoa a nação brasileira, estende as tuas mãos sobre a economia deste país, continua dando prosperidade, usando as lideranças, Senhor, para que tragam benefícios para o teu povo. Continua com as tuas mãos estendidas, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Tudo isso nós estamos a te pedir e também te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Evangelista Alessandro convida mais uma vez para esse momento devocional o presbítero, nosso irmão Jailson Aguiar, para estar louvando a Deus com mais um hino congregacional, enquanto você e eu estaremos adorando com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Hino de número 205. Vamos falar do maior presente que recebemos, a graça revelada em Jesus Cristo. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvens celestes, mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nos podemos fartar. Diga isto: graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova
tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa o teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Já louvamos a Deus, contribuímos para a manutenção da sua obra e agora chegou um momento muito especial. É o instante em que você vai dedicar alguns minutos para ouvir a voz de Deus. E como ministro do Evangelho, eu posso lhe garantir que neste instante Deus tem uma palavra para você. Caso você possa e deseje parar um pouquinho, ficar alguns minutos atentos, ouvindo o que Deus tem para lhe dizer, certamente será muito abençoador esse instante. Se você não pode, mas tem como, fazendo as suas atividades, poder pelo menos estar ouvindo, faça isso também. Dedique esse momento com a sua família. Se você está em um momento familiar, dentro da sua casa, chame seus filhos, seu esposo, sua esposa, quem sabe parentes que estão presentes, a sentarem na sala, no sofá, em algum lugar, no cantinho mesmo ali, para poder abrir a sua Bíblia, abrir sua lição e estudar. Porque nós estamos em um culto, nós estamos na escola bíblica dominical. E por isso, você pode fazer isso. Tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, o auxiliar da igreja, o nosso irmão Jonas Santana, e nós vamos convidar o servo de Deus. Pai do Senhor, professor. Pai do Senhor, ministro. Fique à vontade, que Deus lhe utilize mais uma vez. Obrigado, ministro. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, pela infinita misericórdia de Deus, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Como é bom, nesse domingo de manhã, estarmos aqui na casa de Deus para participarmos desse culto, participarmos desse trabalho, dessa escola bíblica dominical. E queremos aproveitar para agradecer a Deus por essa oportunidade riquíssima, maravilhosa, de estar com você nessa manhã de domingo para aprender mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Queremos aproveitar o momento também e estender aqui os nossos agradecimentos, fazer o nosso agradecimento ao nosso pastor presidente, Ailton José Alves, pela oportunidade maravilhosa que ele nos concede de estarmos mais uma vez aqui na Escola Bíblica Dominical para adorarmos a Deus juntamente com todo o povo de Deus que nesse momento nos assiste. Mas, meus queridos, vamos para a lição de número 2. Eu quero convidá-lo. Nós temos uma lição hoje tão importante, uma lição maravilhosa, que o título dela, como já foi anunciado, é a lição de número 2, que tem por título A Sutileza da Banalização da Graça. É o que está aparecendo agora aí na sua tela. A lição de número 2, A Sutileza da Banalização da Graça. E o nosso texto áureo diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. E a nossa verdade prática, o texto que se destaca nessa lição, a verdade que deve ficar patente, é essa que aparece na sua tela. A graça de Deus não é barata, ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo Jesus. Querido irmão em Cristo, como o título da lição é fala-se, a sutileza da banalização da graça, esse é o título da lição. Vamos começar, antes de irmos para a introdução da nossa lição, antes de irmos para o tópico 1 da lição, vamos trazer algumas definições aqui que eu acredito que seja de suma importância para o entendimento dessa lição. Primeiro é a questão da palavra banalização. O termo banalização, segundo o dicionarista Roais, banalizar significa tornar-se banal ou comum. Mas na definição do dicionarista Antônio Roais, existe uma palavra que eu quero chamar a sua atenção. Quando ele vai definir banalizar, ele diz que banalizar é a mesma coisa que vulgarizar. Quando ele fala de banalizar, ele diz que é transformar valores que eram caros em algo comum
ou simplesmente sem importância. Então nós iremos falar hoje sobre a banalização da graça. O que é isso, na verdade? Qual a síntese dessa lição aqui? Banalizar a graça, ou melhor, banalizar o ensino da graça, é tirar a importância, é vulgarizar. Aquilo que é tão caro vai se transformar numa coisa comum, uma coisa sem importância. Então, a primeira definição que nós queremos deixar aqui é justamente essa, o conceito de banalizar, que significa vulgarizar ou transformar os valores caros em algo que seja comum ou sem nenhum tipo de importância. E o segundo conceito, que para introduzir essa lição, é o conceito da palavra graça. Etimologicamente falando, vamos fazer algumas definições aqui. Do ponto de vista etimológico, etimologia é a ciência que trata da definição das palavras, que faz aquela investigação para saber a sua origem, a sua ocorrência, o seu significado principal. Então, etimologicamente, a palavra graça significa favor, favor imerecido. E teologicamente, eu não me refiro a teologicamente, quantas vezes em primeiro lugar, como a palavra graça, ela é entendida no contexto bíblico. Nós podemos verificar que a palavra graça aparece 217 vezes na Bíblia Sagrada. Aparece tanto no Antigo Testamento, como também aparece no Novo Testamento. E o conceito da palavra graça, do ponto de vista bíblico, nessas 217 ocorrências, significa favor, favor, favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus, pela sua grande e infinita misericórdia, nos concedeu a salvação. Outra acepção, outro conceito que a gente pode ver da palavra graça, significa um favor, como nós já vimos, que é a base principal para isso, mas um favor de um soberano em relação a um subalterno. Então a graça já está mostrando, o conceito graça já está falando para nós nessa manhã, que Deus, que é a fonte de toda a graça, Ele simplesmente olhou para as suas criaturas, que nós somos pequenos, falhos e falíveis, e usou de misericórdia conosco. Então, a palavra graça, vamos pontuar nessa manhã de domingo, a palavra graça significa favor. Graça significa favor imerecido. E banalizar significa justamente tornar algo comum ou sem importância. Aí o título dessa lição é muito importante e muito sugestivo. A banalização da graça, ou melhor, a banalização do ensino acerca da graça de Deus. No transcorrer da nossa lição, nós vamos ver como essa banalização ocorreu em relação à história. Vamos lá para o tópico 1 da nossa lição, para nós compreendermos alguma coisa sobre a graça. Tópico 1 da lição, compreendendo a graça. Você vai observar o que aparece na sua tela, tópico 1 e item 1, a graça ela é divina. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Foi Ele quem quis agir com graça. O testemunho bíblico é que aprove Deus salvar os homens. Primeiro livro aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo de número 21. Querido irmão, você que está em casa, pegue seu caderno, ou senão você vai anotando, até mesmo na sua lição. Vamos ver as características da graça. Como você já sabe que a graça significa favor, e favor imerecido. Esse é o significado principal que está norteando toda essa lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos ver as características dessa graça. O autor, ele cita, principalmente na página 12, ele fala da graça como sendo de origem divina. Tem alguns versículos bíblicos que precisam ser observados nisso aqui. Então, a primeira característica da graça, citada pelo autor da lição. Primeira característica, a graça é um ato divino. A graça, ela parte de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 7 e Romanos capítulo 5, versículo 15. E eu quero ler um versículo que é muito conhecido, mas é um versículo que demonstra que essa graça de Deus é um ato divino. Você vai abrir na sua Bíblia conosco, Tito, capítulo de número 2 e o versículo 11 para ver essa primeira característica da graça, a graça como um ato divino, ela parte diretamente de Deus. Olha Tito 2 e 11, porque a graça de Deus
se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça manifestou, veio de Deus, trazendo salvação não a uma parcela significativa da população, mas trazendo a salvação, revelando a salvação para todos os homens, independente da cultura, independente da nacionalidade, independente dos tempos e das épocas. A salvação é ofertada a todos os homens. Isso é um ato de Deus, provém de Deus justamente para o homem. Outra característica da graça de Deus que nós podemos deixar aqui pontuado, que está registrado em Romanos capítulo 3. Abra sua Bíblia conosco, Romanos capítulo número 3 e o versículo de número 24. Diz assim a palavra de Deus: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Em outras palavras, a graça, ela é imerecida. A salvação é concedida ao homem sem ele merecer, pois não há nada que o homem possa fazer para ser salvo. Olha, não é pelas obras. Por sinal, até o texto bíblico base da lição, texto bíblico base da lição, se você abrir, Efésios capítulo 2 e o versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E o versículo 9 pontua de maneira muito clara: não vem das obras para que ninguém se glorie. Se nós somos salvos, meu querido irmão em Cristo Jesus, se somos salvos é porque foi pela infinita graça de Deus. Ele olhou para esses pecadores, Ele quis nos salvar. Então não é pelas nossas obras, é pelo favor imerecido. Então a segunda característica é: a graça, ela é imerecida. Não tem nada que o homem possa fazer em relação a obras que possa torná-lo um salvo em Cristo Jesus. Que é um exemplo claro disso, um exemplo bíblico muito bom, que mostra que as obras, elas não vão salvar. Elas não salvam, porque nós somos crentes para boas obras. Nós não fazemos boas obras para nos salvar. Um exemplo bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Observe bem, Atos capítulo 10 e o versículo 2 diz assim, ou melhor, vamos começar do 1 para fazer uma leitura completa, para você entender que as boas obras não salvam. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte italiana. Veja as características no versículo 2. Ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Duas coisas que merecem destaque aqui: piedoso e temente a Deus. Já o versículo número 3, observe bem: este, quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus, que se dirigiu para ele dizendo assim: Cornélio. Versículo 4, este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória de diante de Deus. Veja que coisa, um homem piedoso, um homem temente, um homem que recebeu a visita de um anjo dentro da sua casa, um homem que ouviu de Deus dizendo assim: tuas orações subiram até aqui. Tuas esmolas, tuas obras subiram até aqui em termos de feitos. No entanto, falta-te uma coisa, Cornélio. Procura Pedro, porque ele vai te dizer palavras pelas quais tu serás salvo. Você pode ver, meu querido irmão, essa expressão lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11 e o versículo 13. Vamos ler esse texto junto? Diz assim: e contou-no como vira em pé um anjo em sua casa, aqui é Pedro falando, e lhe dissera: envia varões a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salvarás, tu e toda a tua casa. Então nós temos um exemplo bíblico aqui, mostrando de maneira muito clara que não são as obras que salvam. Nós somos salvos por um favor imerecido de Deus. Se fossem as obras que salvasse, Cornélio seria o primeiro a ser salvo. Piedoso, temente, e que as obras dele chegou até diante de Deus ao ponto de ele receber a visita de um anjo.
No entanto, faltava uma coisa. Faltava o quê? Faltava aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Faltava o quê? Reconhecer que a salvação só vem de Deus. Somos salvos pela graça e não pelas obras. Aí fica mais claro entender Efésios capítulo 2 e o versículo número 9, que diz assim: não vem das obras para que ninguém se glorie. Versículo 10, para completar, Efésios capítulo 2, verso 10, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, é bom falar uma coisa também, sobre que as obras não salvam. E mencionamos um caso aqui, que é o caso de Cornélio. Meu querido, a salvação foi ofertada para esse homem, piedoso e temente, mas que precisava aceitar Jesus como Salvador. Mas a mesma salvação, o mesmo Jesus que salva, também ofertou essa salvação ao endemoniado gadareno, homem rejeitado e distanciado. Veja que a graça alcança tanto um, quanto também alcança outras pessoas, independente das condições. Vamos voltar lá para o tópico 1 da nossa lição? Vamos voltar para o tópico 1 e o item 1 da lição. Você já viu conosco que a graça é um ato divino, e a graça também é um favor imerecido. Diz assim, vamos centralizar no tópico 1 e o item 2. Item 2, a graça, ela é imerecida. A graça é um favor imerecido, isso significa que ninguém a merecia nem tinha como merecê-la. De fato, a Escritura diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Nossa justiça própria é como se fosse trapos de imundícia. Isaías capítulo 64 e o versículo de número 6. Vamos parar por aqui para comentar isso, já que nós estávamos falando sobre a graça como sendo algo imerecido. O autor da lição está pontuando a nossa situação em relação a Deus, independente da cultura, independente do grau de conhecimento bíblico. Veja que coisa interessante. Isaías 64, verso de número 6, a Bíblia diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. E ainda Romanos capítulo 3, versículo 10, a Bíblia é muito clara em dizer, não há um justo, nenhum sequer. Então o homem por si só nunca poderia ser seu próprio Salvador. Por isso, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Vamos lá para o tópico 2 da nossa lição, tópico 2 e o item de número 1 da lição. A necessidade da graça. Vamos tentar responder isso que está aparecendo agora na sua tela. Vamos ler somente algumas frases. Uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras é a referente à queda do homem. O primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. A Escritura diz que Adão foi tentado, mas não coagido a pecar. Vamos parar por aqui. Gênesis capítulo de número 2, versículo 16 e versículo 17. Para mostrar a necessidade da graça, a lição começa mostrando a situação do homem após a queda. É curioso que ele cita Gênesis capítulo 3 e versículo 16, mostrando que Adão, que naquele momento representava toda a raça humana, Adão, quando ele peca, ele não é coagido a pecar. Adão, ele não é forçado a pecar. O primeiro homem, como diz até a própria lição, quando ele pecou de forma livre e de forma voluntária. Quando ele quis desobedecer, porque Deus colocou uma regra muito clara. Qual era a regra? De todas as árvores do jardim tu podes comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal, não. Aquela liberdade que Deus concedeu ao homem veio acompanhado de responsabilidade também. E Deus colocou um limite, um marco, dizendo, olha, de todas as árvores você pode comer, mas dessa daqui não. Não existe a possibilidade, ou melhor, Deus não deu a possibilidade do homem comer da árvore da ciência do bem e do mal. Simplesmente disse, não coma, mas de forma livre,
de forma voluntária, ele quis desobedecer. Abra a sua Bíblia comigo, Romanos, capítulo 5 de Romanos. Vamos abrir, quero ler com você Romanos capítulo 5 e o versículo de número 12, para fundamentar que esse pecado, essa falha de maneira voluntária, diz assim, ó, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Outro versículo que mostra que esse ato do pecado de Adão, que trouxe consequências nefastas para toda a humanidade, é um ato livre, voluntário, é Romanos capítulo 5 e o versículo de número 18. Observe: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo a todos os homens, grife bem essa palavrinha aí que eu vou precisar dela daqui a pouco, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos os homens para a justificação da vida. Então, o primeiro pecado aconteceu de maneira livre e voluntária. Romanos capítulo 5, versículo 12, como nós lemos. Vamos continuar mais ainda no comentário na nossa lição? Vai aparecer agora na sua tela. Tópico 2 e no segundo parágrafo, olha o que vai aparecer. O segundo fato é que a queda do homem produziu consequências, tanto para ele como para a sua posteridade. Adão era o cabeça da raça e como tal todos os homens estavam sobre os seus lombos. Ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado. Tendo caído no pecado, o homem não podia por si só se libertar. Uma das consequências advindas da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina. Por isso, a justiça de Deus exige punição. Isso porque Deus, sendo justo, santo, não deixaria o pecado impune. Contudo, assim como Deus é justo, da mesma forma ele é amor. Isso denominado pelos teólogos como sendo o duplo amor de Deus. O amor de Deus à justiça e o amor de Deus à humanidade. Vamos comentar? Vamos pegar mais um texto bíblico? Nós precisamos de um texto bíblico. Romanos, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo número 5 e o versículo de número 20. Romanos capítulo 5, versículo 20 diz assim: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, para que assim como o pecado reinasse na morte, também a graça reinasse pela justiça, para que a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando o homem pecou, meu querido irmão em Cristo Jesus, você que está nos ouvindo nesse momento e nos assistindo, a justiça de Deus, a justiça divina, que é santa, perfeita e justa, requer punição para o pecado. Mas ao mesmo tempo que Deus é justiça, Deus também é amor. E esses dois atributos, estamos falando de atributos, o atributo da natureza de Deus, justiça, amor. Não existe uma diferença entre eles, no sentido de um ser maior que o outro. O amor de Deus não é maior que a sua justiça. A justiça de Deus não é maior que o seu amor. Não há essa diferença em Deus. Esses atributos estão dentro do próprio Deus, na natureza dele. E a natureza da justiça de Deus exige punição pelo pecado. Mas o amor de Deus, que também é o amor pela sua justiça, mas também amor pela humanidade, foi quem solucionou, trouxe algo que pudesse salvar esse homem dessas consequências nefastas, justamente do pecado. E Jesus de Nazaré é justamente a solução para esse homem que pecou, que errou, que falhou, porque a consequência do pecado veio para toda a humanidade, sem distinção de cor, de raça. Entrou a morte, como diz Romanos capítulo 5, versículo 12. Olha, entrou a morte, entrou o sofrimento, entrou todo tipo de limitação, a natureza pecaminosa humana, tendenciosa ao pecado, todos independentes. Então, é justamente a justiça de Deus e o amor de Deus que providenciou justamente a graça divina, dando origem à graça divina para salvar esse homem afogado justamente em pecados. Vamos ler mais um texto bíblico? Romanos, capítulo de número
3 de Romanos e o versículo número 24, veja que tudo isso foi feito de maneira gratuita, sendo, pois, justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Vamos lá para o comentário da lição? Vamos lá para o tópico 2, o item 2, vamos ver a extensão dessa graça, já que o pecado atingiu toda a humanidade. E a graça de Deus, ela é particular ou não? A extensão da graça. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar todos. Deus ama todos os homens, logo, o mais vil pecador, no lugar onde estiver, é amado por Deus e por isso deve ser alcançado. Observe que coisa interessante que aparece na sua tela: o alcoólatra, o adúltero, o homicida, etc. Todos serão aceitos por Deus se receberem a graça divina. Cristo Jesus, essa graça é extensiva a todos os homens, ela é de caráter universal. Vamos ler alguns textos? Precisamos de alguns textos bíblicos para fundamentar essas expressões da lição. Se você abrir sua Bíblia, no primeiro livro de Timóteo, capítulo 2 e o versículo 3, a graça de Deus, ela é extensiva, ela é de caráter universal. Ela não é universalista, mas antes de fazer essa distinção, ela é de caráter universal porque alcança todos os homens. Olha o capítulo 2 e o versículo 3 da primeira epístola a Timóteo. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O que é bom e agradável? Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento de Deus. Veja que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Então a graça, ela é extensiva, ela é de caráter universal, ela não é universalista. O que seria? A doutrina universalista prega que todos serão salvos, independente da sua condição, e chega até a dizer coisas aberrantes ao ponto de afirmar que até Satanás será salvo. Isso é universalista, isso é uma doutrina, isso é uma deturpação da graça. A graça, ela é universal, alcança a todos, mas universalista de jeito nenhum. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, né? Desejo de Deus é que todos aqueles sejam salvos. Tito, capítulo 2 e o versículo número 1, deixando de maneira bem clara: Deus quer, Deus deseja, Deus anseia, mas infelizmente, a graça sendo ofertada, infelizmente, tem pessoas que não querem aceitar Jesus como Salvador. Resiste. Há uma resistência. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo número 7 de Atos e o versículo 51. Veja que existe um homem que resiste a essa graça. Capítulo 7, versículo 51 de Atos. Homens de dura cerviz, Estevão falando, incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim sois vós como os vossos pais. Observe que a graça é irresistível. Uma pessoa pode resistir. Deus chega, chama, convida, por intermédio dos seus pregadores, da mensagem, e a pessoa simplesmente diz: não, não quero, mesmo tendo consciência de que aquilo é justamente bom para ele. E as Escrituras Sagradas é muito clara, capítulo 7, versículo número 51, vós sempre resistis ao Espírito Santo. E ele faz uma comparação: vossos pais fizeram isso e vocês estão fazendo a mesma forma. Então, querido amigo em Cristo Jesus, essa graça que é extensiva, que salva Cornélio, mas também salva o gadareno, e o homem ainda pode resistir a essa graça. Vamos caminhar mais um pouco, e você já está sabendo que essa diferença entre graça universal e universalista. Nós não somos universalistas. Tópico 2 da lição, ainda estamos na extensão da graça. Tópico 2, estamos na extensão da graça e o item 2. Vamos dar continuidade a essa leitura. Essa graça é extensiva a todos, olha lá, ela é universal. Contudo, essa graça não é universalista. Uma coisa não tem relação com a outra. O universalismo prega que todos, independente do pecado, religião, arrependimento ou comportamento, serão salvos. Ao contrário, a graça é universal porque é estendida a todos os homens. Todos que se arrependerem, confessarem a Cristo, podem ser salvos. Aí nós podemos parar aqui para ver só uma coisa que é bom mencionar, que essa doutrina universalista, né,
que diz que Deus vai salvar todos independente da condição, isso é uma deturpação tão séria, tão grave, que há pessoas que ensinam que independente de sua condição moral serão salvos. Não é bem assim. Quando a graça nos alcança, a graça produz em nós mudança de vida, mudança de natureza. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Romanos. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia. Vamos fundamentar isso. Porque depois que a graça nos alcança, a natureza que está dentro da gente, obrigatoriamente ela muda. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mesmo sendo pecadores, tendenciosos ao pecado, mas há uma nova natureza gerada em nós que tende para as coisas. Então, uma graça, meu querido irmão, em Cristo Jesus, que alcançou uma pessoa e a pessoa não mudou, essa graça é uma graça barata. Olha Romanos capítulo 5, ou capítulo 6, e o versículo número 19, que nos diz claramente, tem que ter mudança. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia, à maldade, para a maldade, assim apresentai os vossos membros para servirem à justiça e à santificação. Quem foi alcançado pela graça de Deus, é gerado nele uma nova natureza e ele se vê para apresentar os seus membros para a justiça e para a santificação. Tem outro versículo lá em Pedro que eu quero chamar a sua atenção. Tem que ter mudança na vida. Primeiro livro de Pedro, capítulo 4, e versículo 3. Observe bem a distinção daquele que foi alcançado e daquele que não foi alcançado pela graça, que não é salvo. Capítulo 4 da primeira epístola de Pedro e o versículo 3 diz assim: porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscência, borracheiras, glutonaria, bebedice e abomináveis idolatrias. O tempo passado, isso passou. Para quem é crente, para quem é salvo em Cristo Jesus, esse tipo de prática pecaminosa, tudo passou. Veja o versículo 4. E acham estranho, quem? Os gentios. Nós estávamos nesse meio. Depois, quando nós saímos, eles acham estranho não correrdes com ele no mesmo desenfreamento. De quê? Da dissolução e blasfemando, e ainda andam blasfemando de vós. Foi o que aconteceu. O que é que o gentio estranha? Porque agora é o crente que nasceu de novo para a santificação e para a justiça. Então, o gentio é isso que Pedro está dizendo para a gente. O gentio estranha agora, porque nós estávamos no mundo, mas agora somos salvos em Cristo Jesus. Então, a graça obrigatoriamente exige mudança de comportamento, mudança de vida, mudança de natureza, ao ponto de aqueles que estavam conosco agora olham para a gente de maneira diferente. Em qual aspecto? Porque houve mudança. Tem que ter arrependimento. 1 Pedro, ou melhor, Atos dos Apóstolos. Atos, a graça exige arrependimento. Atos, capítulo 3, meu querido, e versículo 19. Abra sua Bíblia conosco. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Deixa eu chamar sua atenção para essas duas palavras, são muito enfáticas: arrependimento e convertimento, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então, para esse primeiro tópico, segundo tópico aqui da lição, a graça no contexto bíblico, que mostra essa necessidade. O homem é pecador, mas mesmo sendo pecador, quando a graça é oferecida a ele, ele tem a disponibilidade de dizer se quer ou não. Talvez esteja falando para pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. E meu querido irmão, deixa eu lhe dizer para você, me dirigir a palavra a você, que ainda não é crente, que não aceitou Jesus como Salvador. A graça te alcança. A graça de Deus te alcança para mudar a tua vida, modificar o teu ser. A graça vai lá, ele muda a natureza. Lembre que nós falamos, mudou Cornélio, mas também mudou o gadareno. Muda qualquer pessoa, muda e transforma. E meu querido irmão em Cristo Jesus, para você que está em casa,
Se alegre em Deus, porque você foi alcançado pela graça de Deus. Nós não merecíamos nada, nós merecíamos a morte, mas Deus usou de misericórdia conosco. Vamos lá? Vamos analisar mais um pouco. Quero convidar você para a gente ver mais algumas características dessa graça que é imparcial. Vamos abrir nossa Bíblia? Romanos, vamos pegar Romanos capítulo 3 e o versículo de número 29. 3 e verso 29. A imparcialidade da graça. Diz assim a palavra do Senhor, 3 e 29. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Também dos gentios certamente? Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé em circuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma antes estabelecemos a lei? A graça é imparcial, independente da cultura, independente da nacionalidade. Paulo está dizendo, ele não justifica só um não, ele justifica qualquer um que chegar para ele arrependido, pedindo misericórdia. Deus com certeza vai perdoar. Vamos para o tópico 3 da nossa lição? Para lá, tópico 3 da nossa lição, vai aparecer agora o item de número 1. Já que nós estamos falando sobre a questão da banalização da graça, a graça no contexto da reforma, somente alguns trechos. A corrupção da doutrina da graça. O contexto da reforma protestante do século XVI é muito diversificado, contudo, é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. O catolicismo perdeu influência e por isso surgiu uma reação contra os líderes religiosos por conta do baixo nível moral, a rejeição da doutrina católica como válida, um maior interesse pela educação, que deixa de ser um privilégio dos líderes católicos, uma maior diversidade doutrinária. De um modo direto, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento e deturpação e negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada. Só para a gente ler, fechar esse comentário, volta para a tela aí, por favor, que é o tópico 3, o item 1, no finalzinho desse parágrafo, para a gente entender o que é que ele diz. Já que ele está dizendo que foi desconfigurada, a salvação pelas obras havia sido substituído à salvação pela fé. Em outras palavras, a salvação havia se tornado um caráter meritório. O que é que o autor da lição vai falar aqui para a gente? Já mostramos a você, meu querido irmão em Cristo Jesus, o que é a graça, favor imerecido. Já mostramos as características principais dessa graça de Deus, que essa graça ela é divina, ela é imerecida, ela é suficiente, ela é imparcial. Já falamos da condição humana, esse homem como sendo impossível por si só se tornasse seu próprio Salvador. Falamos que ela é extensiva, ela alcança todos os homens, independente da extensão. Mas acontece que nesse período da Idade Medieval, não é a graça sempre vai ser graça, não tem como deturpá-la, mas o ensino acerca da graça foi deturpado nesse período aqui. Foi deturpado tanto ao ponto que a salvação passou a ser entendida como sendo pelas obras que os homens faziam. Então, em parte, como diz o autor da lição, a reforma é uma reação contra esse ensino. Porque lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, vamos abrir o nosso texto, a nossa Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo de número 17, está lá no texto, que uma das reações da reforma foi justamente essa, baseado nesse, porque 1:17, porque se nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então vai desconstruir aquele ensino que passou praticamente 1000 anos centralizado em obras. Chega Lutero, chega os reformadores, mostrando que a fé em Cristo Jesus ela é suficiente para a salvação, dizendo não é necessário fazer nada em relação a obras para ser salvo. O homem não pode se constituir seu próprio Salvador. Mais uma vez, eu quero
E convidar, quero até que coloque na tela, por gentileza, a leitura bíblica em classe de Efésios, capítulo 2, versículo número 4. Efésios, capítulo 2. E o versículo de número 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando ainda nós mortos em nossas, observe bem, mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com ele, pois pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Chamando sua atenção para o versículo 5, estando nós mortos em ofensas e em pecado. E Efésios capítulo 2, de versículo 1 e 2, né, diz assim, mortos em ofensas e mortos em pecado. Quer dizer, a Bíblia Sagrada sempre deixou claro que é impossível o homem se constituir seu próprio Salvador. Mas, infelizmente, nesse período medieval, que o autor faz menção, esse recorte histórico bem rapidamente aqui, se centrou a salvação justamente nas obras. Então, a reforma resgata as escrituras sagradas, resgata o ensino correto, a partir de Romanos capítulo 1, versículo 17, para dizer assim, a fé em Cristo e a graça de Deus é quem pode salvar justamente o homem. Vamos lá para o tópico 3 e o item 2, já que nós comentamos, diz assim, a restauração da doutrina da graça. Como foi observada, a reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Lutero, monge alemão, agostiniano, se torna o principal porta-voz da doutrina somente pela fé. Posteriormente, o lema luterano seria conhecido como sendo das 5 solas, sola gratia, só a graça. Os reformadores estavam também convictos que somente através do retorno das Escrituras a doutrina da graça poderia ser restaurada. Então volta aqui para a gente. A convicção plena dos reformadores e a convicção plena da Igreja do Senhor Jesus Cristo, só pelas Escrituras é que a doutrina da graça ela é ensinada de forma correta. E o que é que essa doutrina diz? Diz a você que a salvação é para todos, a graça é para todos e somente a fé em Jesus Cristo é que salva. Agora, querido irmão em Cristo Jesus, veja que coisa interessante dessa lição. Começamos com definição. No item 2 falamos da necessidade, do tópico 2 da necessidade, mas no tópico 3 dessa lição fala da restauração. Diz que houve uma restauração do ensino da graça de Deus. Não é a restauração da graça, é a restauração do ensino. Mas depois da reforma, o que é que acontece? É aí que nós vamos para o tópico 4 dessa lição. É quando vai se falar da graça no contexto contemporâneo. Ora, se lá naquele período medieval a salvação era ensinada pelas obras, mas quando chega na Idade Moderna, Lutero chega resgatando o verdadeiro ensino bíblico, é pela fé em Cristo, mas e depois da reforma? O que é que acontece? Qual é o conceito da graça de forma contemporânea? Porque o conceito que nós passamos aqui é o conceito bíblico, mas vamos ver hoje. Como é que acontece hoje alguns segmentos religiosos ou ensinos sobre a graça de Deus? Vamos lá para o tópico 4? Vamos lá para o tópico 4. A graça barateada. Há muito a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça de Deus. Somente aqui, vamos parar por aqui. Nessa primeira sentença, a graça barateada. O que é isso? O que é que ele está dizendo? Como é o conceito, na verdade, da graça nos dias de hoje, em alguns segmentos de alguns ensinadores? Seria o crente nominal, o cristão nominal, o cristão mundano, porque Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que vai salvar a pessoa independente do que ela faz. É isso que o título da lição agora chega para responder. Banalização. A graça de Deus, meu querido, requer mudança de vida. Se a pessoa foi alcançada e não mudou de vida,
não teve o interior mudado, santificado, transformado, e se há um ensino acerca da graça dizendo que não precisa mudar porque Deus é amor, isso é um ensino herético, errôneo. Há tem que ter necessidade de mudança interna. Deixa eu abrir os versículos, vamos ler alguns versículos, Efésios, para você verificar conosco nessa manhã, que a graça quando nos alcança tem que nos mudar, a gente precisa mudar. Efésios capítulo 4 e o versículo 22, preste bem atenção nesse versículo que nós vamos ler agora. Se alguém ensinar algo diferente disso daqui, não receba como bíblico. Que quanto ao trato passado, estou no versículo 22, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, velho homem, e vos renoveis no vosso espírito do entendimento. Olha o versículo 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Essa mensagem está dada ao crente. Então, já que esse novo homem está sendo vestido em justiça e em santidade, porque essa é a roupagem da graça, justiça e santidade, versículo 25, pelo que deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um do outro. Irai-vos, mas não pequei. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os outros. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Então, um ensino sobre a graça que não reflete mudança no interior da pessoa, é o que o autor fala, é a graça barateada. E querido, eu vou insistir com você nessa manhã, tem que ter mudança de vida, tem que ter mudança de comportamento, mudança de natureza. A Bíblia Sagrada, principalmente as cartas paulinas, Paulo dá muita ênfase a essa mudança que está lá dentro. Então, infelizmente, nos dias de hoje, existem alguns que ensinam que não precisa ter nenhum tipo de mudança. Precisa, porque a graça muda. Vamos continuar mais um pouco? Vamos lá para o tópico 4. Estou no tópico 4, item 1 da lição. Nós estamos vendo a graça como ela é ensinada no período contemporâneo e fazendo a refutação do ponto de vista bíblico. Nós paramos nessa primeira sentença. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Parece que quanto mais crescem, menos influencia os evangélicos estão causando na sociedade. Urge voltar ao evangelho da genuína graça de Deus. Olha o valor da graça. Vamos ler o valor da graça. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por bom preço. 1 Coríntios capítulo 7. Deixa eu abrir esse texto bíblico. Vamos ler esse texto. Primeiro livro aos Coríntios, capítulo 7. E o versículo de número 23, diz assim a palavra de Deus. Ele fez menção da NAA, da Nova Almeida Atualizada. Eu vou ler na corrigida. 7, verso 23, para falar do valor da graça. Foste comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Querido, a graça teve um preço muito caro. Preço do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, para salvar o mais vil e o pior dos pecadores. Então, exige da gente, enquanto crentes em Cristo Jesus, permanecer em vida de santidade, uma vida de piedade, uma vida de comprometimento, para que a gente não possa perder a salvação. Mas existe essa possibilidade, existe, e é bíblico. Nós não sustentamos em nenhum momento, e nunca vamos sustentar, a ideia de salvo uma vez, salvo para sempre. Porque mesmo sendo alcançados, vestindo essa veste de santidade, de justiça, mas existe a possibilidade da perca. Observe bem, abra sua Bíblia em Hebreus, e ela é real, viu? Ela não é imaginária. Ela não é teórica, não. Hebreus capítulo 2 e o versículo número 12.
comprados por bom preço. Então não troque a sua salvação por nada. Preço, a graça custou caro, custou preço de sangue. Olha Hebreus capítulo 13, versículo número 12, diz assim, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Quer dizer, existe a possibilidade de se apartar, de perder a salvação em Cristo Jesus. Olha o versículo 3, antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, entretanto, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Interessante que essa palavra está sendo dita aos crentes, dizendo que nunca haja em vós um coração mau, infiel, para que não aconteça o quê? Se aparte do Deus vivo, ou melhor, se afaste, perca essa salvação. Vamos ver outro texto? Veja a nossa responsabilidade depois que nós fomos alcançados pela graça. É isso que o autor da lição está falando, do valor da graça que a gente tem que ter. Capítulo 10, versículo número 26. Capítulo 10, estou em Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Fomos comprados por bom preço. Então exige uma responsabilidade muito grande. Paulo vai dizer, cuidado, porque você foi comprado para não se tornar servo dos homens e depois se tornar servo do pecado novamente, perder aquilo que Deus lhe concedeu. E pode, através de um coração mau e um coração infiel. Você já leu isso comigo. Capítulo 10, versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Veja, pecados voluntários depois da compreensão exata das verdades das Escrituras Sagradas. Olha o versículo 29, veja que coisa séria, isso é tão forte. Diz assim, de quanto maior castigo cuidais vós, ser julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento. Se você parar só aqui nesse versículo, você acha, não, isso está sendo falado para a pessoa que nunca foi crente. Não é bem assim. Continue a leitura comigo. Com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Com que foi santificado. Estamos falando de casos de apostasia, mostrando a você que a responsabilidade em manter a salvação é justamente nossa, meu querido e amado em Cristo Jesus. Tem outro versículo ainda, quero ler com você nessa manhã. Segundo o livro de Pedro, capítulo 2 e o versículo 1. Foi um preço muito caro, caríssimo, para nós estarmos aqui. Então, mantenha firme a sua fé em Cristo Jesus de Nazaré. Mantenha firme, porque isso que é tão caro, uma pessoa pode se perder. E antes de ler, enquanto você procura, você está vendo aí conosco, segundo o livro de Pedro, capítulo 2, versículo 1, a pessoa pode perder. Isso é real? É real sim. Judas, exemplo claro disso, Judas. A Bíblia diz que Jesus, quando foi ao monte, chamou quem ele quis. E Jesus chamou salvos. Jesus não chamou descrente naquele momento para servir no seu ministério. Quando Jesus fala o convite aos pecadores é para salvação. Mas para as funções ministeriais, quem convida é Jesus. Ele passou a noite orando e chamou quem ele quis. E chamou justamente 12. Chamou salvos. Judas perdeu-se. Se perdeu porque quis se perder. Ele não foi preparado exclusivamente para ser um perdido. Daqui a pouco tem um versículo bíblico para tirar qualquer dúvida sua. Ó, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Também eu quero focar justamente isso. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduziram encobertamente heresia de perdição. É essa parte finalzinho que eu quero lhe mostrar. Que negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. A pessoa pode negar até o próprio Senhor. Então, querido irmão em Cristo Jesus, para finalizarmos nessa manhã de domingo aqui, dizer a você que está em casa, nos ouvindo,
Jesus te comprou por um preço muito alto. Nós não merecíamos estar aqui, mas Ele quis nos salvar pela sua infinita misericórdia. Então, já que somos salvos, se chega a Jesus, lute diante dEle e peça graça para permanecer justamente até o fim. E você que ainda não é crente, que não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida, não sei onde você está, no Brasil, em Pernambuco ou fora de Pernambuco, não sei qual é a sua condição. O que eu sei é uma coisa: Jesus tem interesse em te salvar. Jesus tem interesse na tua vida. Então, querido irmão em Cristo Jesus, você que ainda não é crente, aceita Jesus como Salvador. Nessa manhã de domingo fica o convite lançado para você, já que a lição fala da graça de Deus. E meu irmão em Cristo Jesus, foste comprado por bom preço. Então essa graça exige de nós mudança de vida. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe nessa manhã de domingo. E que pela infinita e santa misericórdia de Deus, vamos permanecer na graça do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que mensagem maravilhosa, não é? Edificante. E certamente você e nós também aqui fomos ricamente abençoados. Esperamos em Deus que este domingo continue, não é? Sendo um domingo cheio da graça de Deus sobre a sua vida. Foi exposto aqui de forma muito claríssima a palavra do Senhor. E cabe a nós aplicarmos ao nosso coração e vivermos debaixo desta tão maravilhosa bondade de Deus, que é a sua graça. Enquanto o professor Jonas estava aqui, auxiliar Jonas, lendo a palavra, ensinando a palavra, eu estava pensando: Senhor, só o fato de estarmos vendo o teu filho falar, ouvindo, isso já é a prova da tua graça. Existe a graça comum, existe a graça especial. Foi falado hoje aqui sobre a graça especial, a graça da salvação. Mas há a graça comum também, o fato de respirarmos, nos movermos, existirmos, estarmos vivos, estarmos aqui, você aí. Isso é a graça de Deus. O fato de cair a chuva sobre nós, o fato de termos os nossos órgãos funcionando, alguns talvez não perfeitamente, mas funcionando. Isso é a graça de Deus. Será que isso não é o suficiente para dizermos ao Senhor muito obrigado? Então vamos fazer isso em oração. Queremos convidar você que está nos acompanhando, este culto maravilhoso de domingo, a orarmos a Deus. Nós começamos com oração e vamos concluir com uma oração. E queremos convidar você que pode estar conosco em família, onde você esteja nesse momento, orar. Aqueles que quiserem dobrar os joelhos, dobrem seus joelhos. Aqueles que não puderem, mas estão em pé, orem em pé. Aqueles que puderem fechar os olhos, fecham. Aqueles que não tem problema. Você pode orar de olho aberto também. O segredo é a inclinação do seu coração. Vamos orar? Agradecendo a Deus por esta maravilhosa lição. E esperamos que Deus aplique ao seu coração. Querido e bondoso Pai, queremos te louvar, Senhor, te engrandecer por tamanha bênção. Obrigado por tua palavra que foi, Senhor, ministrada nesta manhã, pela vida do teu filho que nos trouxe essa maravilhosa meditação. Continua abençoando-nos, ó Deus, nos dando condições de estarmos na tua presença, abençoando-nos com saúde, com vida, com prosperidade física, espiritual, material, mas sobre tudo isso, Senhor, com a bênção da salvação. A salvação que não merecemos, mas que graciosamente alcançamos. Nós te pedimos nesta manhã de domingo, Deus, que as tuas boas e maravilhosas mãos continuem sobre nós, nos dando uma tarde e uma noite de paz, e que a tua boa mão continue sobre a tua igreja. Abençoa a Rede Brasil de Comunicação cada vez mais, cada funcionário, suas famílias,
abençoa o nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, abençoa a tua igreja, toda a diretoria da igreja, a equipe ali da superintendência das escolas bíblicas dominicais. Continua conosco, é o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo esteja sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.